A paz do Senhor a todos. Aleluias. Eu me sinto um meninozinho quando eu chego aqui em cima, sabe? Porque o meu maior prazer é estar louvando e servindo ao Senhor. Então, apenas é porque o corpo que não dá mais, mas a cabeça funciona. Então, se a cabeça funciona, eu nem que eu seja puxado pela Paula, pelo Nilton, por qualquer um de vocês, a gente vai indo, né? Eu me lembro de Moisés, né? Também, quem sou eu? Quem sou eu? Olha, nós queríamos agradecer a você que está nos vendo aí pelo YouTube, pelo Facebook e também pela rádio MC Brasil. Nós estamos aqui na Igreja Betel para as Nações, na Rua Lívio Barreto, 655. Você está no YouTube, manda aquele like, é muito importante para que nós possamos, através desses vídeos que nós estamos transmitindo aqui da Igreja Betel, possa também outras pessoas assistirem essa palavra, esse louvor maravilhoso. Dá o like agora. Não esquece não, rapaz. Amém? Amém. Você também tem que participar disso nas redes sociais. Hoje o que movimenta são as redes sociais. Então, mande like, mande... Assim, quando a gente começa o culto, a gente não está ali olhando o celular para passar, não. Nós estamos compartilhando com muitas pessoas. E essas pessoas assistem às pregações e, às vezes, dão comentário e falam e agradecem as orações. Então, eu estou muito contente, porque nós estamos hoje aqui. Eu estou contente com vocês também aqui. De uma hora para outra eu vou tirar o óculos, depois boto, porque sem óculos assim eu fico melhor. Com o óculos eu fico pior. Mas para ler fica pior também, mas não tem importância. Vamos ler, né? Eu fico contente com isso, né? Mas, olha, vocês vieram aqui para louvar a Deus, né? Mas eu queria fazer uma pergunta hoje a você, e vai ter uma dinâmica para todos nós, aqui, hoje, à noite. Se você estiver em casa também pode fazer. Mas nós vamos fazer aqui, certo? O tema da pregação de hoje é uma pergunta. Deus está no controle? Você acha que Deus está no controle? E por que Ele não moveu ainda, não sentir nada? Por que Ele não moveu nada na sua vida e você talvez não tenha sentido nada? Deus está no controle? É muito importante a gente ver isso e a gente entender. Eu fico aqui cada vez mais, as minhas pregações, eu fico olhando, Deus, me dá um texto que eu possa ler e que eu possa falar, mas no sentimento das pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo, porque elas sentem um comportamento e acham que, às vezes, as coisas de Deus são sobrenaturais, e são, mas sobrenatural, onde nós, pobres homens e mulheres, não temos acesso àquilo. Só que, às vezes, na família, nós temos filhos ou filhas que, às vezes, se sentem o menorzinho, porque acha que o pai ou a mãe dá mais carinho para aquele do que para aquele outro. E às vezes também nós sentimos que Deus Deus dá mais para aquele, mas não dá para mim. Eu sou um filho rejeitado. Não. Então nós vamos ver hoje, Deus, Ele está no controle ou não está? Porque na nossa vida, às vezes, fica complicado, né? Então, mas nós vamos fazer aqui hoje de uma maneira diferente. Você lembra de Noé? Quantos já sabem da história de Noé? Todos nós sabemos, que são uma das primeiras lições que nós aprendemos na igreja, que nós ouvimos. Noé começou a construir uma arca há muito tempo, e as pessoas olhavam e diziam, Noé, tu é louco. E às vezes algumas pessoas olham para algumas pessoas aqui e dizem, tu está servindo a Deus? Tu é louca, tu é louco.
a tua família talvez vá ser alguns contra. Não vão aceitar porque você está servindo a Deus. Você vai ser perseguido, meu irmão. Você vai ser perseguido. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Está bem pertinho. Mais perto do que longe. E que você vai ter uma sensação estranha. Eu me lembro que, numa passagem de uma história que conta, entraram alguns policiais numa sinagoga, onde estavam reunidos, louvando a Deus lá, lendo a Torá, lendo a palavra, lendo a Bíblia. E eles entraram de uma vez, arrombaram a porta, todos com metralhadora e revólver. Aí o capitão fala: cadê você? Quem é cristão aqui? Quem é cristão vai morrer agora. Então, se você for cristão, fique e você vai morrer. Se você não é cristão, pode sair. Mais da metade da igreja saiu. E depois que saíram, o capitão chegou para o pastor, botou o revólver, guardou o revólver, mandou os soldados sentarem com as suas metralhadoras e disse: podem louvar a Deus agora, porque vocês são verdadeiros. E aí? Você vai estar ciente disso? Noé ficou ciente disso, porque ele sabia que Deus tinha prometido. E lá não tinha televisão, não tinha leitura de Bíblia, não tinha nada. Era só a convicção de que existia um Deus, e ele seguia esse Deus, e ele obedecia esse Deus. Então nós vamos nos animar hoje, porque nós sabemos, nós somos cristãos, alguns se converteram, mas ainda não têm a certeza. Será que Deus está no controle da sua vida? Mas Deus orientou a ele para que ele fizesse um barco, uma arca grande, e que hoje ainda é usado, as mesmas medidas, algumas formas para fazer nesses navios grandes, para que eles possam andar no mar, e vai balançar para um lado, para o outro, e não consegue afundar. Tempestade. Quando Noé estava na arca, ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas dos filhos, o que acontecia na arca? Porque era muita tempestade, era muito vento. Aí você imagina, você acha que era no cruzeiro de hoje, que tem aqueles monstros enormes, e que você entra e que você não sente o balanço? Então hoje nós vamos fazer o balanço da arca. Começar por aí, certo? O balanço da arca. Aqui é a arca de Noé hoje. E nós estamos aqui já preparados e vamos ver como é que você está na arca. Você está na arca agora. Como é? Você vai ficar rígido, duro? Não. Você vai ficar como? Então comecem a fazer aí devagar. Isso, nós estamos aqui no mar. Olha aí. Alguns, quando vão no mar, eles começam a balançar para um lado e para o outro, e começam a misturar tudo aqui. E alguns não sentem nem vontade de ficar mais lá, quer descer, mas não pode mais descer, porque é muito longe agora onde eles estão no mar profundo, e você também está no mar profundo, e às vezes ele precisa provocar lá fora, na água, porque não aguenta mais. E alguns marinheiros vão lhe oferecer uma comidazinha. Aí você vai dizer: olha, eu não aguento mais, eu não quero isso não. Está tudo embrulhado. Está tudo embrulhado. E é nisso. O balancinho. Né? Mas nós vamos ver aqui outra coisa. Vamos tentar lembrar e ver lá quem foram os primeiros discípulos de Jesus.
Foi engenheiro? Foi cantor? Quem é o cantor? Não foi. Quem foi? Foram pescadores. Pescadores. Eles estavam acostumados ao... E você, quando imagina, não sei se... Eu não fiz ainda, mas se você já fez, dar uma volta de jangada, meu irmão, você tem que segurar, e aquele que não tem equilíbrio, ele segura naquela vela colar e fica abraçada, e fica para lá e para cá, e cada vez que você segura mais na vela, a vela vai para um lado e vai para o outro, e você tentando se equilibrar, e os pescadores andando para lá e para cá na barca, na jangada, sem cair. E se você soltasse dali, você cairia. Eu me lembro, como eu não tinha experiência, a primeira transmissão via satélite, faz tempo, via satélite, de Vindisat, era um estudo bíblico nacional, feito ao vivo, e eu fiquei responsável de colocar uma antena da internet na Bethesda, eu era da Bethesda, lá em cima no prédio. E nós tivemos que, o cara veio colocar, e eu fui resolver subir para olhar lá em cima. E você vai tentando subir, e tem umas escadas de ferro presa na parede. Então ali eu já pegava ali, podia o trator me puxar, mas não caía de jeito nenhum. E eu saía. Consegui subir, glória a Deus, consegui subir. Aí eu, cansado, ajeitamos a antena, tudinho, está pegando sinal, tá, tudinho. Aí quando eu fui descer, que eu olhei para baixo, eu disse, chama o bombeiro. Chama o bombeiro porque não vai dar certo. Eu vou cair. Aí, não, cai não, vai dar certo. Você faz o seguinte, você senta, bota o pé, segura, bota o pé e vai descendo até alcançar o primeiro degrau da escada. E eu comecei a tentar fazer isso e botava o pé, cadê o degrau? E eu disse, cadê o degrau? Porque o degrau eu não estou sentindo mais. O degrau está lá embaixo, E eu tentando. Quando eu consegui colocar, o meu coração já estava batendo demais, e a coragem do homem já não era mais essa coragem toda. Consegui descer. Mas nunca mais eu subo. E não subi mais não. Por isso é porque quando nós não temos experiência, nós às vezes sofremos com as consequências da falta de experiência. Deu para entender agora? Se você não tem experiência com Jesus, você vai sofrer. Se você não tem intimidade com Jesus, se você não tem confiança com Jesus, você vai sofrer. E nós vamos ver lá eu disse Marcos, 4, de 35 a 41. Vamos ver aqui se dá para me ler aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Estava falando para quem? Para os seus discípulos. Já tinha havido reunião, então vamos lá para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam, porque Jesus estava lá. Então, tu já imaginou, se tu tivesse um caiaquezinho, tu já estava também junto lá, no caiaque, para não se afastar de Jesus, para estar junto de Jesus. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Para um pouquinho lá, encher-se de água. Eles tinham experiência, eles eram pescadores.
Eles tinham experiência. Eles sabiam que, às vezes, vinham água, entrava água. E já levavam um baldezinho, uma latinha, para ficar jogando. Hoje, ainda na Amazônia, ali, alguns barcos que passam, barcos mesmo, pequenos, ele começa a jogar água, porque começa a entrar água. E se ele deixar a água entrar, vai o quê? Vai encher de água e vai afundar. Né? Então, eles já tinham essa experiência, né? Estavam fazendo isso. Vá. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre! Não te importas que pereçamos? Mestre, não te importas? Nós estamos morrendo, cara. Deus, Jesus, nós estamos morrendo. Tu vai morrer também. Acorda, acorda. Se nós pereçamos, E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Acalmou tudo. Jesus estava no controle? Aqui? Jesus estava dormindo? Tranquilo. Jesus estava tão tranquilo, mas ele tinha certeza de que aqueles que estavam no barco com ele confiavam nele. Mas agora vem a notícia para a gente. Vem agora o nosso comportamento. Você confia em Deus? Hoje nós vamos orar pelo seu problema. E você confia que Deus vai responder a sua oração? Eu tinha um trailer, eu ia botar numa praça, e fui para a prefeitura e pedi permissão, eles me deram. Quando foi domingo à tarde para a noite, eu coloquei o trailer na praça. E 2 moradores de lá, inclusive um irmão, infelizmente, chegaram e disseram: só você não pode botar aqui não. Eu disse: por quê? Você não pediu para mim? Aí eu disse: mas por que eu não pedi? Não tinha que pedir para você, eu tinha que pedir à prefeitura. Aí eu disse: não, você tem que pedir para a gente. Aí a gente botava assim: não, mas se eu pedisse a você e colocasse, a prefeitura vinha e tirava. Então, eu já fui lá pelo caminho, então estou botando. Senão, você vai tirar. Nós vamos botar você para fora. Tá bom. E o trailer foi ficando lá, e depois de tanto ataque, de tanta denúncia, denunciaram que eu estava vendendo droga, denunciaram que eu estava vendendo bebida, denunciaram tantas coisas. Aí eu comecei a orar e cheguei para esse irmão e disse: irmão, mas por que você está fazendo tanta questão? Aí disse: não, porque você não pediu. Aí disse: meu irmão, mas não era para pedir para vocês. Aí disse: não, mas você tinha que pedir, nós vamos lhe tirar. Aí disse: pô, então faz o seguinte, meu irmão, a dívida, a conta agora não vai ser mais paga por mim. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Você conhece Deus trabalhando. Então não quero ir contra você, eu vou entregar nas mãos de Deus. E deixar Deus agir. Ele vai ser o meu advogado. O tempo foi passando, e eu me aguentando. Fui até premiado, fui cuidador da praça, a prefeitura me botou como cuidador da praça, porque só poderia botar coisa lá se eu permitisse que colocasse lá. Deus honra. E eu fiquei achando assim: bem, não vou falar, não vou brigar. Aí teve um dia que veio polícia, funcionária da prefeitura, a turma do Rapa, né? Com caminhão, com tudo, para tirar, arrancar tudo.
Só que eu tinha documentação. E mostrei para eles, eu tinha 3 trailers nessa praça. 2 tinham documentação, o outro eu ia dar entrada na outra semana. Eles chegaram. Aí disse, eu estou dando entrada essa semana agora desse aqui. Aí disse, não, menino, chama o reboque, vamos levar. Aí disse, não, mas a senhora pode ficar tranquila que eu vou tirar. Amanhã eu tiro ele. Disse, não, o pneu está seco, ainda vou encher. Pô, então enche o pneu. Aí sabiamente Deus me disse, não enche não, porque se ele encher, vão puxar. Aí, não, mas amanhã de manhã eu faço isso. Chama o reboque. Chamou o primeiro reboque. Não podia vir. Aí disse, Deus não me desonra. Chamou o segundo reboque. Não pôde. Chamou o terceiro reboque. Não podia. Aí disse, olha, o senhor tira amanhã de manhã. Eu disse, tá bom, tiro. O rapaz voltou, estava na casa dele. Quando ele viu o movimento, ele foi para lá. A fiscalização já ia saindo e ele bateu na porta do cara lá, que estava com o carro de ar-condicionado. Aí o rapaz baixou o vidro e disse, pronto, isso aqui, tem que tirar isso daqui, né? Aí disse, não, já foi resolvido. O cara falou para ele. E ele disse, não, mas tem que tirar. Aí disse, não, senhor, já foi resolvido. Até logo, fechou. Aí eu pequei. Eu tinha dado nas mãos de Deus. Aí eu pequei. Arrebentei o homem. Não com murro, mas com palavras. Palavras. Eu botei ele assim no chão. Arrasei ele no chão. E ele saiu tão envergonhado que tinha muita gente. Ele foi para casa, e eu fui para casa também. E disse, meu Deus, pequei contra ti. Se eu tinha entregue esse problema nas tuas mãos, eu fui tentar resolver totalmente errado. Era para o Senhor resolver, eu tinha que ficar calado. E já estava resolvido. Quando foi no outro dia, eu me encontrei com ele na mercearia e pedi, meu irmão, eu queria lhe pedir perdão pelo que eu fiz. Conversei com ele, ele disse, não, mas eu vou continuar tentando lhe tirar. Tá bom, meu irmão, pode continuar. Pronto. Então, você veja o seguinte, às vezes você tem pedido a Deus muitas soluções para os seus problemas. E você acha que Deus está no controle? Deus está no controle do seu problema? Você tem certeza? Não. Você, às vezes, toma a frente de Deus e é como se tivesse Deus olhando para você e você diz para ele, Deus, deixa que eu resolvo. O senhor está demorando demais. O senhor está demorando demais, deixa que eu resolvo. E você fica assim, tentando o máximo, e o tempo passa e você não vai ter a solução do seu problema nunca. Também, se você está olhando alguém e está desejando o mal para alguma pessoa, saiba de uma coisa, Deus não vai responder às suas orações. Você sabe por quê? Porque se Ele responder às suas orações, você vai chegar, tá aí, eu não disse? E você vai ser soberbo. E Deus não gosta disso. Eu me lembro de uma igreja, eu não vou dizer o nome, mas que muitas pessoas queriam tirar o pastor. E até profetada teve que o pastor iria sair da igreja. Aí vieram perguntar para mim, eu disse, eu acho que não. Por quê? Porque o grupo de irmãos vão ficar muito satisfeitos se o pastor sair. O pastor vai ser humilhado. E Deus não quer que faça isso. Então, pense um pouquinho. Vamos ver lá que nós continuamos no barco ainda. Para lá e para cá.
vamos ver, primeiramente, o comportamento daqueles discípulos. Eram discípulos de Jesus? Eram. Verdadeiros? Verdadeiros. Estavam juntos 24 horas com Jesus? 24 horas com Jesus. Sabiam que Jesus estava pregando? Sabia os ensinamentos de Jesus. Mas estava junto com ele. Você tem a sua Bíblia? Você lê a sua Bíblia em casa? Você ora em casa? Você é servo do Senhor? Eu sou. Mas Deus está no controle da sua vida? O comportamento dos discípulos são parecidos com os nossos comportamentos hoje em dia. Eles estavam com o quê? Quando começou, e é interessante, é que deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. O mar, estava no Mar da Galileia. O Mar da Galileia também é chamado de Tiberíades, e também é um lago de Genezaré. O mar não é mar, o mar é um lago. Aí você imagina, um lago, você vê ondas grandiosas, cobrindo, batendo, entrando água na barca, no barco dos discípulos, para lá e para cá, e entrando água, e Jesus lá tranquilo. Mas o comportamento dos discípulos começou a dizer, estamos com medo. E agora? Olha, entenda uma coisa, é bom ter medo? É bom ter um pouco de medo, porque o medo controla um pouco a sua vontade de fazer algo que talvez seja perigoso para você. Então, se você tiver um pouquinho de medo, você vai fazer, mas faz com cautela. Aqueles caras que pulam de paraquedas, eles pulam. Mas eu fico imaginando, né? Aula de paraquedismo. Você pega, treina aqui, vai pendurado, aí você está lá com as cordinhas penduradas aqui, pendurado, no galpão, aqui. Depois dá um pulo, um salto com 2. Depois é o salto solo. Eita! O cara olha assim, sou eu? Sou eu que vou? Aí, é você. Aí, não estou querendo mais não. Vai! Aí empurra ele. Aí ele cai lá. Qual é a única saída? É puxar a cordinha. Porque senão vai, diminuir o tamanho. Então, quando ele pula, ele está controlando o tempo. E está aqui depois que ele pula, ele não sabe onde é que vai cair, porque no primeiro salto, ele não sabe controlar a velocidade, a curva, muito, porque ele está treinando agora, foi o primeiro salto. E, às vezes, ele cai um pouco distante do alvo, porque ele não tem controle ainda. Depois, pela experiência, ele vai conseguir cair bem no alvo. Então, aqueles discípulos estavam com medo. Outra coisa também que nós temos, não tinham convicção de quem estava com eles. Quem era que estava com eles? Jesus. Mas eles não tinham convicção de que Jesus estava ali. Convicção não é, incerteza, não. É porque eles não confiavam muito. Antes, buscaram tentar resolver com suas próprias forças. Qual é? Pegando a água e rebalando fora, tentando fazer, talvez rebalando alguma mercadoria, rebalando alguma coisa, tentando se equilibrar, tentando resolver da forma deles. Por quê? Porque eles não foram para Jesus logo. Eles não foram. A mesma coisa somos nós.
E interessante, fique atento a isso. Todo pregador que vai pregar uma mensagem aqui, a mensagem primeira, sabe para quem é? É para ele. Ele não vai pregar para alguém. Ele prega para ele. Porque depois que eu prego, aí eu vou analisar a minha pregação e vou ver, rapaz, Deus tem razão. É assim. Eu estou fazendo isso assim, assim. Vou melhorar assim. Buscaram tentar resolver com suas próprias forças. Ficaram desesperados. Você tem já passado por problemas e que você chega e fica em casa, já chega, aí começa a querer brigar com o seu esposo, ou então se for o esposo, vai querer brigar com a sua esposa, aí você vai vai começar a querer lançar o seu problema nos filhos, começa a ter problemas e mais problemas, mas por que isso? Porque ficam desesperados. Os discípulos estavam desesperados. Tinham falta de fé. Isso eu estou dizendo dos discípulos, mas que parece muito conosco. Falta de fé. Ah, você tem que ter fé, você tem que ter fé. Ah, mas é perigoso, você tem que testar isso. Estas e outras situações são também nossos comportamentos com Deus. O que Jesus respondeu aos seus discípulos? Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. 35. Vamos ler de novo. Naqueles dias, sendo já tarde, já li. É o 40. Naquele dia, então, lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus olha para ele, e Jesus hoje está aqui, eu creio. Porque aqui, no início, era o quê? Era um? Nós estávamos no barco. Só que Jesus estava lá atrás, olhando para você, olhando o seu comportamento, sondando o seu coração, dizendo, olha, eu estou falando para você, porque eu quero o melhor para você. E Ele pode estar olhando para a gente dizendo assim, olha, por que você tem pouca fé? Você acha que eu não estou no controle? Na sua vida, essa pergunta, Deus está no controle? Ou você diz assim, não, eu tenho convicção de que Deus está no controle da minha vida. Eu tenho convicção. Então, se você tem convicção, saiba de uma coisa, Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai lhe dar tudo. Tudo que eu estou dizendo, não é tudo para você ficar cheio de coisa, não, vai ser o necessário para que você possa viver, porque você não é desse mundo, você é do mundo celestial. Se Deus está no controle, qual seria a nossa atitude? Precisamos ter coragem, precisamos ter confiança em Deus. Precisamos ter fé, principalmente fé. Você não vai ver, mas você tem que acreditar que Deus vai dar a resposta para você. Precisamos descansar em Deus. Aquilo que eu fiz na praça, eu descansei, mas depois eu tomei a atitude tomando a frente de Deus. Então está totalmente errado. Só para você notar, o trailer ainda está hoje lá na praça. Não saiu. E quando eu passo por lá, digo, Deus é maravilhoso.
porque só vai sair quando Deus permitir. Podem fazer o que quiserem contra você. Faça a coisa certa. Olha, Deus está no controle da sua vida. Não é só uma perguntinha, não. Deus está no controle da sua vida. Se Deus está no controle, devemos fazer nossa parte e o Espírito de Deus fará o restante. Ele vai fazer o restante. Precisamos lutar contra os nossos sentimentos de duvidar e achar que Deus não é capaz de resolver. Vem aquela dúvida sempre. Repreenda. Repreenda. Não, será que vai dar certo? Será que não vai? Repreenda. Se for da vontade de Deus na sua vida, Deus vai abrir as portas. Oh, glória a Deus. E quando Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Quando Deus usa, você quer que Deus trabalhe na sua família e que a sua família seja uma bênção? Olha, viva isso. Aleluias. Precisamos ter uma visão macro do resultado. Às vezes nós estamos vendo, por exemplo, se você viesse para cá, você tem uma visão macro, uma visão geral. Mas aí você vai ver só às vezes o pastor aqui, a turma do louvor, mas você não consegue ver quantas pessoas tem na igreja. Assim também como eu não posso ver quantas pessoas estão nos assistindo, mas pela fé eu acredito que muita gente está nos assistindo. Precisamos ter uma visão macro. Deus vai me abençoar. Deus já me abençoou. Essa é a visão macro que Deus vai dar. Marcos 4, 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam um ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Você acha que é pequeno? É nada, rapaz. Só se o seu Jesus for pequeno. Porque o meu Jesus é grande. E se você também acha que você tem esse Jesus que nós temos aqui, também é o seu Jesus, olha, vibre, glorifique a Ele. Você que está nos assistindo, você acha que Jesus é um pequenininho? Não, Deus é grande. Jesus é maravilhoso. Está na hora de você começar a olhar e mudar a sua vida. Hoje nós queremos fazer culto de oração. Eu queria que você, se você quisesse vir, mas é porque eu gosto tanto disso, mas se você quiser vir, se você quiser vir para a gente fazer uma meia-lua aqui. E essa música é maravilhosa. Eu estou dizendo, um homem usado por Deus. Canta, para que a gente possa vir aqui e orar. Se você quiser orar, nós vamos orar aqui agora. E Deus vai responder as nossas orações. Eu creio. Porque eu já vivi tanto não para morrer, mas vivi pela experiência. E cada dia, hoje eu estou saindo daqui, estou nas nuvens. Estou nas nuvens porque eu sei que Deus me usou e está me usando. E Deus vai usar você também, para que você possa ter uma família abençoada. Depende exclusivamente de você. Não bote a culpa no outro. A Léa falou: amarás ao teu próximo como? Tem que começar de quem?
de mim. Tem que começar de mim. Então aí, você vai ver. Você quer mudar a sua vida? Mude você. Mude você. E Deus vai lhe abençoar. Canta, 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 canário belga. Mestre, Aleluia, Senhor. o vento balançou meu barco. Aleluia. Silva, suba aqui, Silva. Estou à beira de um Lena. naufrágio. Mestre, Lena, Léa. será que não vê? Aleluia, Senhor. Será que eu vou perecer? Aí, como é que tá lá? Aleluia. Sinto Aleluia, Senhor. na pele o frio desse vento. Aleluia. A crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali. Cadê o Ruel? Do meu barco a dormir. Diga, eu sei que não estou só. Aleluia, nós não estamos só. Posso crer que amanhã Aleluia. vai ser bem melhor. Aleluia, Porque Senhor. estás comigo, eu posso Aleluia. eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso cantar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso cantar. Mestre, vem me ajudar. Vamos orar agora. Comecem a orar ao Senhor. Aleluia, Senhor.